Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual. Porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar,
Quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech como a Meta diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É isso que ele está dizendo. Qual vai ser a vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa é que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia.